Graça e paz, igreja. Amém. Coisas do pastor Gamaliel, viu, meus irmãos? Eu aceito porque sou obediente. Só e exclusivamente por isso. E porque sou crente, exatamente. Ele me pediu para trazer a reflexão de hoje, né, do coração de Deus para o coração, para o meu coração, né, e o coração dos irmãos. E quando eu digo que é do coração de Deus, é porque toda vez que o pastor me pede, eu penso em alguma coisa, depois eu penso em outra coisa, e no final não sai nada do que eu pensei. Então, por isso, eu creio que é do coração de Deus. Porque quando eu penso com os olhos humanos, né? Eu vejo o entorno, eu olho a igreja, eu vejo os irmãos, e aí eu digo assim, eu vou fazer um estudo com base nesse texto bíblico. Mas durante a semana, no decorrer da semana, o Senhor vai mudando tudo. E a última mudança foi feita ontem, viu? No sábado de manhã. Então, durante a semana, surgiu várias possibilidades. Mas o Senhor me deu o texto final e o tema final ontem. Então, nós vamos meditar hoje, nós vamos refletir no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 8. É um texto muito conhecido, né? O capítulo 15 do livro de Lucas fala das parábolas, né? As parábolas de Jesus. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Falam dessas três parábolas, mas nós vamos nos ater hoje apenas na parábola da dracma perdida. Certo? E o nosso tema é o valor da dracma para a mulher e para Jesus. Então, nós vamos refletir acerca da parábola da dracma perdida. E essa reflexão nós vamos fazer observando o valor dessa dracma para aquela mulher, mas o valor da dracma, sobretudo, para Jesus. Então, assim, o evangelista Lucas, ele relata logo no início do capítulo que Jesus foi duramente atacado pelos fariseus e pelos escribas, que ele dirigia uma crítica ofensiva e gratuita. A resposta de Jesus foi criativa, construtiva e didática, né, como Jesus sempre era e sempre fazia, contando 3 parábolas. Nelas temos um padrão de 4 elementos. Então, Jesus vai falar aqui de perda, de busca, de recuperação e de comemoração. Né? Nessas 3 parábolas, ele vai usar esses 4 elementos. Alguma coisa foi perdida, mas foi perdido e não ficou aí. Né? Alguém foi buscar. Houve a recuperação, né, daquilo que havia sido perdido e houve também, né, de forma bem intensa, a comemoração. Jesus ilustra, assim, o esforço divino de ir em busca dos perdidos, até encontrá-los, sua atitude de perdoá-los e sua alegria pelo arrependimento, mesmo de um só deles. Então, essas 3 parábolas, ela mostra a importância, o valor do perdido, né? O valor do pecador. Então, Jesus vai aqui ilustrar que o perdido tem valor para ele, que o pecador tem valor para ele. E é interessante que a gente precisa refletir, porque muitas vezes a gente despreza, outras vezes a gente acha que alguns que pecam, do nosso ponto de vista, pouco, ou que o pecado é pequeno, esse é merecedor da graça de Deus. Enquanto outros que a gente acha que o pecado é muito grande, é muito nocivo, né, acomete muita gente, destrói a vida de muitos, a gente acredita que esse não é merecedor da graça de Deus. Então, Jesus vai ilustrar nessas 3 parábolas que todos pecadores, né, que todos os perdidos são merecedores da graça de Deus e que Deus ama a todos igualmente. Então, Ele nos amou, por isso nós estamos aqui hoje.
E por estar aqui hoje, mediante a graça e o amor de Deus, nós não temos o direito de desprezar a vida daqueles que ainda não estão na presença de Deus, daqueles que ainda não estão desfrutando da graça de Deus. O nosso ensinamento e o nosso chamado é exatamente para isso, para amar os perdidos, e ajudar com a nossa vida, com a palavra de Deus, para que os perdidos sejam encontrados por Deus, sejam igual a ovelha, trazida ao aprisco do Senhor. Então nós precisamos entender que Jesus ama a todos e Jesus ama os perdidos também. Na segunda parábola, que é a da dracma perdida, Jesus narra a história de uma mulher que perde dentro de casa uma das 10 dracmas que possuía. Na busca da moeda perdida, ela acende uma lamparina, varre todo o chão e vasculha cada canto da casa. Depois de encontrar a moeda, convida seus amigos e vizinhos para comemorar com grande alegria. Vamos ver se o texto diz isso mesmo. Lucas 8, a partir do verso 8. O texto diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria diante dos anjos de Deus, a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu creio que muitos já sabem, que neste contexto da dracma, naquele contexto histórico, naquele período ali de Jesus, naquela região, a dracma ela era um dinheiro, a gente chama de dinheiro, uma moeda. E ela tinha muito valor, ela tinha um valor econômico, um valor econômico muito grande, inclusive a Bíblia destaca o valor econômico dessa dracma, mas ela também tinha um valor sentimental. Essa mulher que perdeu essa dracma, possivelmente, ela era noiva ou ela já era uma senhora casada. Eu acredito mais que ela já seria uma senhora casada, mas ela poderia ser uma noiva ou uma senhora casada. E essas moedas, elas eram oferecidas como dote, quando a mulher ficava noiva, a mulher recebia essas moedas como dote, e elas faziam um colar. E elas usavam esse colar quando saíam de casa, mostrando ali que elas tinham um compromisso, e que elas, no caso, eram uma mulher séria, aquela mulher que estava com aquele colar era séria, e já tinha um compromisso firmado com alguém. E perder parte daquele colar era algo assim, terrível, porque como é que ela ia sair na rua se não estava completa, se estava faltando a parte daquele objeto que honrava aquela mulher, aquele objeto que dizia que ela era uma mulher direita, de bem, que estava com um compromisso firmado. Esse mesmo colar que a mulher recebia do seu noivo, era usado como uma espécie de grinalda na cabeça, no dia do casamento. Então, observe, se ela era uma mulher solteira, ela ia usar todas essas dracmas, todas as 10 dracmas que ela tinha, para fazer seu colar e, posteriormente, fazer a sua grinalda para colocar na sua cabeça. Se ela já era casada, então ela já tinha feito o colar, já tinha usado no dia do casamento, mas ela tinha a grinalda com as 10 dracmas. Então, de qualquer forma, sendo solteira ou já casada, aquela dracma era muito importante para ela. Ela tinha um valor sentimental. E aí a gente lê esse texto, volta aí ao 8, meus irmãos, por favor. A gente lê esse texto, ao verso 8, e a gente, às vezes, observa só o valor financeiro, Mas Jesus fala assim, e qual a mulher,
Ele poderia ter usado aí qual homem, qual pessoa, né? Qual ser humano. Mas ele diz qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde 1 dracma e não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. Então, ele deixa claro que quem perdeu aquele dinheiro, aquela moeda, foi uma mulher. Então, neste contexto, a gente pode observar que Jesus não está falando de valor econômico. Quem lê pode achar que é só o valor econômico que está inserido aí, porque a dracma tinha o seu valor econômico, o seu valor financeiro. Mas quando Jesus se refere a uma mulher, ele está dizendo que aquilo ali tinha um outro valor, que não era econômico e que não era financeiro. Então, a dracma perdida, nesse contexto, tem para esta mulher um valor sentimental e um valor familiar. Representa os seus sentimentos, né, enquanto noiva ou enquanto esposa, e representa também um contexto familiar, porque essa dracma era uma espécie de aliança entre ela e seu noivo, ou entre ela e o seu esposo. Então, tinha um valor familiar. E envolvia também outras pessoas. Já pensou se ela era noiva, né? Era jovem noiva, como é que ela ia explicar para a mãe dela, para os pais dela, que ela havia perdido 1 dracma, porque aquela dracma ela era valiosa para ela, mas também para a sua família. Então, neste contexto aqui, a dracma tem um valor sentimental e familiar para aquela mulher. Mas quando Jesus conta essa parábola, ele coloca aqui mais um valor, o valor que essa dracma representava para ele, que é o valor espiritual. Então, observe que aqui agora a gente perde todo o valor financeiro. A moeda foi só um objeto que Jesus usou para representar uma alma perdida, uma pessoa que ainda não está, ou que estava, que ainda não está, ou que estava no caminho de Deus e se desviou. Então, aquela dracma fazia parte, estava na mão daquela mulher, estava em poder dela e foi perdida. Ela perdeu. Mas, diligentemente, ela foi procurar. E ela procurou porque representava um valor sentimental e também um valor familiar para ela. E Jesus usa o contexto para mostrar o valor espiritual de algo perdido, né? De algo perdido e que a gente precisa diligentemente ir buscar. E aí a gente vê no 8 que se perder 1 dracma, não acende o quê? A candeia. Então, ela perdeu, acredito que num lugar escuro. Existiam casas na época que não tinham janelas, então, possivelmente, ela pode ter perdido dentro do quarto, né? Aquele quarto era um quarto escuro, e aí ela acende uma candeia e ela varre a casa. Digamos que ela não achou naquele espaço que ela acreditava que estava, mas ela fez o quê? Varreu a casa. E ela busca com diligência até achar. Então, observe que, de fato, era algo muito valioso para ela. Não era apenas uma moeda, não era apenas um objeto, mas era algo de um valor enorme, algo que ela considerava-se muito importante em sua vida. E aqui fica uma reflexão. O que é que nós temos perdido? Perdido dentro da nossa casa, dentro da nossa própria família, e que a gente não tem tido essa diligência que essa mulher teve. O que é que nós temos perdido que tem valor sentimental, que tem valor familiar para a gente, e que para Jesus tem um valor maior ainda, que é o valor espiritual, e a gente não tem ido buscar diligentemente como essa mulher fez. Acendendo a luz, né? Acendendo a lamparina. Por que acender a luz e acender a lamparina? Porque esse objeto estava no escuro, estava perdido no escuro. Né? E quantas vidas estão aí perdidas no escuro também? Perdidas no escuro dentro da nossa casa, perdidas no escuro dentro da nossa família. E a gente não tem feito muita coisa.
A gente não tem agido como essa mulher agiu, né? De forma diligente, que foi lá, que acendeu logo a luz, e aí só acender a luz não bastou, e aí ela fez o quê? Além de acender a luz, ela varreu a casa. Ela limpou, ela tirou toda a sujeira, ela tirou tudo que estava impedindo de encontrar a dracma perdida. Então ela varre, ela limpa tudo, até achar, e busca com diligência até achar. Então, meus irmãos, muitas vezes nós estamos assim, anestesiados de tal forma que a gente não olha para os perdidos. E eu não vou nem dizer os perdidos distantes de nós, não. Eu não vou nem falar dos perdidos que estão fazendo parte de outra família. Vou falar dos perdidos da nossa casa. Dos perdidos que convivem conosco, né, que por vezes mora debaixo do mesmo teto que a gente. Né? O que é que nós estamos fazendo? Qual é o valor desse perdido para nós? Né? Qual é o valor dessa dracma perdida para nós hoje? Para esta mulher era valor sentimental, era valor familiar. Para Jesus, o valor foi e sempre será espiritual, porque o desejo dele é que todos sejam encontrados. Embora a gente sabe que nem todos, né, farão parte do reino de Deus, da glória eterna de Deus, mas o desejo de Jesus é que a gente fale dele, que a gente busque com diligência, como essa mulher buscou, cada dracma perdida. Aí cabe a cada um, né, trilhar o seu caminho, tomar a sua decisão, mas o nosso papel a gente não pode deixar em vão, a gente não pode desconsiderar o nosso papel. O nosso papel é de buscar com diligência, como essa mulher fez. É de acender a lamparina, a luz, para ajudar, né, clarear tudo, para que consiga ser visto, né, tudo, toda aquela casa, todos aqueles lugares. E, além de acender a lamparina, ela ainda varre, ela ainda limpa, né, limpa tudo ali, para que a dracma apareça, para que ela consiga enxergar. Então, esse é o nosso papel, acender a lamparina, varrer a casa e buscar com diligência. Esse papel é nosso. O papel de converter, né, de aquebrantar o coração do homem é do Espírito Santo de Deus, não é nosso. Mas o papel de acender a luz, ou seja, de ser luz, de varrer a casa, de ser limpos, né? De ser limpos diante de Deus, esse papel é nosso. E nós precisamos fazer. Se a gente for levar aqui mais uma reflexão, fica a primeira lição, que Deus ama os perdidos. Né? Ele ama os perdidos. Se a gente fosse levar para a segunda lição, Deus ama a todos os perdidos. E a terceira lição é que Deus ama cada perdido. Então, cada perdidinho aí fora, né? Cada pessoa que não conhece a Deus, Deus ama. E é difícil a gente entender isso? É difícil. Vamos confessar que muitas vezes a gente diz assim, mereceu, não é? Mereceu pela sua postura, mereceu pelo que fez, mereceu porque não quer compromisso com Deus. Então a gente usa esses termos. E quando a gente usa esses termos, nós estamos errados. Porque o mesmo amor que Deus teve conosco, quando ainda éramos perdidos, Deus tem com cada perdido. E a gente sobe no nosso pedestal e acha que somos melhores. É lógico. Hoje nós estamos na presença de Deus. Nós temos aprendido com esse Deus. Nós temos procurado servir a esse Deus. Nós temos feito assim das nossas vidas um altar de celebração a esse Deus. Nós temos conduzido as nossas vidas, procurado conduzir nossas vidas de forma que agrada a Deus. Mas isso não nos coloca superior ao perdido. Do ponto de vista espiritual, nós estamos sim em outro lugar, em outro ambiente. Né? Como a própria Bíblia diz, nós já estamos separados. Separados porque reconhecemos a soberania de Deus em nossas vidas. Mas será que Deus só queria as nossas vidas, as nossas almas e bastou aí para Ele estar bom? Não.
Ele quer muito mais. E Ele ama a cada perdido. E é tarefa nossa, é atribuição nossa acender esta luz. Ser esta luz, né, diante da vida dessas pessoas. Varrer a casa, limpar, fazer uma limpeza. E aí a gente faz uma limpeza nas nossas vidas para que essa dracma, para que esse perdido venha a ser encontrado por Jesus, que Jesus encontre esse perdido, que eles dois tenham um encontro verdadeiro, através da luz que nós acendemos e da casa que nós varremos. A questão toda aqui que Jesus contou, essas parábolas, tanto da ovelha perdida, como da dracma perdida, como a parábola do filho pródigo, é que os fariseus e escribas, eles eram praticantes sinceros de uma religião legalista. Inclusive, eles acreditavam na salvação coletiva, Todos aqueles que serviam as leis, cumpriam todas as leis ali, tudo bonitinho, seriam todos salvos, independente do que a gente acabou de aprender na escola bíblica, que a adoração ela é individual, É você e Deus, e a salvação também. Então, baseada nos méritos humanos e não na graça de Deus, eles acreditavam, que a salvação seria dessa forma, baseada nos méritos humanos. Para os legalistas, Deus não pode amar os perdidos. Por isso, os fariseus e escribas usaram a expressão: este Jesus recebe pecadores e come com eles, Lucas 15, 2. Então, eles usaram essa expressão para dizer que eles não concordavam com a prática de Jesus, E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então, eles acreditavam que os pecadores não eram merecedores. O que eles não sabiam é que eles também eram pecadores. Essa parte eles pulavam, Eles não sabiam disso, porque eles acreditavam que eles já estavam todos salvos, seriam todos salvos, simplesmente porque eles eram legalistas. E quem eram esses pecadores? Pecadores eram os que não guardavam a lei e sua interpretação farisaica, eram a multidão das pessoas comuns que não tinham condições materiais, morais e espirituais de observar as tradições religiosas judaicas e, por isso, eram considerados imundos, e quem se dava com eles também se tornava imundo. Então, para eles, esses eram os pecadores. Para os fariseus e os escribas, esses eram os pecadores. Para os fariseus e escribas, eles não podiam participar do reino de Deus ou da ressurreição dos justos. E aí vem a pergunta: poderia Deus amar essa gente? Na cabeça deles, não. Deus não poderia amar esse tipo de gente. Essas pessoas eram pequenos demais, Essas pessoas eram desprovidas de tudo que eles acreditavam ser princípios para adoração a Deus. Então, de tudo que eles tinham como princípio, como norte para adoração a Deus, essas pessoas não se encaixavam. Então, vinha a pergunta: poderia Deus amar essa gente? E eles prontamente responderiam que não, Mas os que aborrecia os críticos de Jesus era justamente o que alegrava o coração de Deus. Julgando que Deus não poderia amar os publicanos e pecadores, estavam em oposição ao Senhor, pois este tinha enviado o seu Cristo justamente para Lucas 4, 18. Então, tudo isso que diziam os fariseus e os escribas estava em oposição a tudo que Deus queria, tudo que Deus amava, a forma que Deus queria, que tudo acontecesse. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então, a fala deles não estava de acordo com aquilo que Deus
queria, qual era a vontade de Deus, né? Julgando que Deus não poderia amar os publicanos e pecadores, então eles estavam em oposição, porque Deus amava sim os pecadores, e Deus ama os pecadores até os dias de hoje. Nós também temos posturas parecidas, nós também temos posturas semelhantes. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente deve aceitar o pecado do outro, mas nós precisamos ser luz. Nós precisamos ser luz para esses pecadores, para que eles entendam, né, que vendo a nossa luz, ou vendo a luz de Cristo que está em nós, eles consigam também alcançar a mesma salvação, eles consigam também ser merecedores da mesma graça que nós fomos, porque nós éramos e continuamos sendo pecadores, só que pecadores arrependidos, né? Pecadores que já entregou sua vida, nós entregamos nossas vidas a Jesus. Então nós somos pecadores diferentes deste ponto de vista. Hoje nós temos a salvação porque genuinamente nós entregamos o nosso coração a Cristo. Eles ainda não tiveram essa oportunidade. Mas Deus deseja que eles façam isso também. Deus deseja que eles estejam entre nós também. A vida deles, a alma deles é tão importante para Deus quanto a nossa. E a gente vê no final de cada parábola dessa que convidam os vizinhos, convidam as pessoas e celebram. Celebram pela ovelha perdida, uma única ovelha perdida. Celebram pela dracma perdida e celebram pelo filho pródigo que retornou ao lar, né? Inclusive na parábola do filho pródigo, o irmão nem gosta muito. O irmão nem gosta muito porque o filho perdido voltou para casa. Ele fica com ciúmes. Ele não gosta muito da postura do pai, que abriu as portas, que celebrou, que fez festa para receber o filho que estava perdido. E a gente pode pegar esse contexto para as nossas vidas. Precisamos nos alegrar a cada filho perdido, a cada filho pródigo que retorna ao seu lar. Precisamos nos alegrar, assim como essa mulher se alegrou por uma só dracma que ela havia perdido, mas que era muito importante para ela. Tinha um valor sentimental muito grande, tinha um valor familiar enorme, e ela se alegrou. Naquele momento, ela não pensou como Jesus, ela não pensou que tinha valor espiritual, até porque se tratava só de um objeto, de uma dracma perdida. Mas ela também não vai levar em conta o valor financeiro. Ela leva em conta, sim. Eu sou uma mulher incompleta, falta alguma coisa. Meu colar vai ficar incompleto. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair na rua com o meu colar incompleto? Isso simboliza os membros da nossa família, por exemplo. Quando a gente sai, para cultuar a Deus, quando a gente vem à igreja, por exemplo, quais são e quantos são os membros da nossa família que nos acompanham? Então a gente precisa ter vergonha também, como aquela mulher teve. Já falei de Jesus, já dei meu testemunho, dou meu testemunho todo dia. Vamos continuar varrendo a casa, vamos continuar acendendo a lamparina, para clarear, para que Jesus encontre a dracma que está na nossa casa. Encontre um membro da nossa família. Se a luz foi pouca, a gente precisa aumentar essa luz para que a luz alcance um espaço maior. Se varrer não foi ainda o suficiente, vamos lavar. Vamos tirar toda a sujeira, todo o pó, toda a imundície, tudo aquilo que tem atrapalhado um membro da nossa família a encontrar com Jesus. Precisamos ser sal, precisamos ser luz. Então, por vezes, nós estamos pensando como os fariseus. Poderia Deus amar essa gente? Gente tão ruim, gente que faz tanto mal, gente que você olha e você despreza. Quantas pessoas a gente despreza? Vamos ser sinceros. Quantas pessoas a gente não quer perto da gente? Quantas pessoas a gente diz assim, não tenho coragem nem de conversar, nem de falar com aquela pessoa. O que a gente precisa entender é que nós não podemos copiar os hábitos daquela pessoa.
a gente não pode viver a vida que aquela pessoa está vivendo, mas a gente precisa se aproximar dessas pessoas. E Jesus fez muito isso. Ele fez muito isso, se aproximar dos perdidos. Jesus quebrou muitos protocolos. Vários protocolos ele quebrou, que nós hoje não queremos quebrar. Eu me lembro muito bem do estudo bíblico, da escola bíblica, sobre a samaritana, e que fala que Jesus, o texto bíblico diz que Jesus necessitava passar por ali. E ele necessitava, porque ele necessitava falar com aquela mulher samaritana que estava ali no poço. Ele necessitava só por isso. Ele não necessitava porque não tinha outro caminho. Ele necessitava porque ele precisava falar da glória de Deus para aquela mulher. Ele necessitava falar dele, Jesus, para aquela mulher. E ela ouviu e saiu e falou dele também. Então, por vezes, a gente acredita que tem um ou outro pecador que não vale a pena a gente investir. Não vale a pena, ele não vai se converter, ele não vai ser ovelha do rebanho de Deus, ele não vai falar de Deus para ninguém em lugar nenhum. Mas pessoas no passado também pensaram isso da gente. Não vale a pena investir. Já é um perdido, morreu assim, ou nasceu assim, vive assim e vai morrer assim. E nós não temos esse poder. O poder de convencimento não é nosso. O poder de convencimento é do Espírito Santo de Deus. A nós cabe apenas ser luz e varrer a casa, e lavar a casa, e tirar toda a sujeira, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar naquele lugar e fazer a sua obra. Então, a gente observa aqui o valor de uma única ovelha perdida, o valor de uma única dracma perdida, o valor de um filho perdido. Então, a gente observa que Jesus coloca valores espirituais em cada texto desse. Então, se para aquela mulher o valor da dracma era sentimental e familiar, para Jesus era espiritual. Se para aquele pastor, que o pastor não tinha valor nenhum, nós sabemos que o fato de ser um pastor naquele contexto não tinha valor nenhum. Então, o pastor já não tinha valor, mas Jesus usa a parábola de um pastor que vai atrás de uma única ovelha perdida. Então, o valor espiritual também daquela ovelha que se perdeu. E o valor espiritual daquele filho que retorna à sua casa, que retorna ao seio da sua família. Então, nós aprendemos aqui valorizar o perdido, valorizar aquele que está distante da glória de Deus, valorizar aquele que ainda não reconhece a Cristo. E falar de Jesus por meio de palavras, se for necessário, mas, sobretudo, por meio das nossas vidas. Falar de Jesus por meio das nossas vidas é muito mais importante do que falar por meio de palavras. Aqui também a gente vê claramente a questão da procura. A mulher valorizou de tal forma aquela moeda, valorizava de tal forma aquela moeda, que ela se dispôs a procurar de todas as formas. Eu preciso, de fato, encontrar. Não posso não encontrar. Não cabia no pensamento daquela mulher a possibilidade de não encontrar a moeda. Por isso, ela fez tudo para encontrar a moeda. E quando ela encontrou, ela se alegrou. Então, ela fez o quê? Ela acendeu a candeia, a lamparina, ela varreu a casa, ela fez tudo que estava ao alcance dela para que a moeda fosse encontrada. E a gente vê aqui, sobretudo, o ponto de vista do festejar. E ela convida as vizinhas, as amigas. Ela se alegrou de tal forma que não ficou só para ela. Ela convidou a todos que ela podia que fosse festejar com ela. Então, a gente entende aqui a alegria que foi para aquela mulher e a alegria que é para Deus, que ele deixa claro, a Bíblia deixa claro, que a festa no céu, que o Senhor se alegra com apenas um que se arrepende. Porque um, na nossa visão, é pouco, é só um.
mas na visão de Deus é um que é igual a tantos outros que o céu também já se alegrou. Então, assim como o céu se alegrou pelas nossas vidas, o céu se alegra também por cada vida que é convertida, por cada pecador que se arrepende, por cada um que volta ao aprisco do Senhor, assim como aquela ovelha perdida, por cada moeda que volta a fazer parte daquele colar tão importante para aquela mulher. É o colar que simbolizava a virtude dela, que simbolizava o quão importante para Deus. Deus o ama. Deus o ama. Precisamos compreender isso. Sabemos, temos inteligência espiritual, inteligência dada por Deus, para saber diferenciar que não é aceitar o pecado, mas é aceitar aquele pecador para que ele se arrependa e para que Deus possa fazer sua obra na vida daquela pessoa. Então, que possamos a cada dia, meus irmãos, ser instrumentos do Senhor, como essa mulher foi, ser diligentes para achar, para encontrar um pecador que possa ser conduzido aos braços do Pai, através da nossa luz, através da nossa limpeza. Então, precisamos varrer a casa, tirar a sujeira e precisamos colocar a nossa luz de tal forma que ela resplandeça e que possamos ver pessoas da nossa família, pessoas da nossa casa convertidas aos pés de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a cada dia a estar mais próximo dele, buscando a verdade dele em nossas vidas.